Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser em comemoração ao Dia dos Professores, né? Que vai ser aí dia 15 desse mês, segunda-feira. E aí hoje eu já queria publicar um vídeo aqui pra vocês em homenagem a esse dia, até porque eu sou professora, né? Quem chegou aqui no canal agora, que não sabe, eu sou formada em pedagogia, então eu sou professora. Então, nada mais justo do que eu homenagear aí os meus companheiros de profissão, que são os professores. E eu queria falar assim sobre um assunto que é muito triste e que infelizmente é um assunto que é pouco falado pela mídia, pelas pessoas, né? Que é a violência na escola contra o professor. Então, quando eu tava organizando, assim, o roteiro desse vídeo, eu fui ver na internet, pesquisar um pouco sobre isso. Vou pegar o notebook aqui pra eu poder ver direitinho o que eu pesquisei pra falar pra vocês. Então, eu pesquisei alguns sites, inclusive eu vou deixar o link dos sites aqui no bloco de informações para vocês irem lá e ler melhor a matéria lá sobre esse assunto. Um dos sites é o G1 e o outro site é o JUS Brasil. O link tá aqui na descrição, vocês podem ir lá dar uma olhada. Mas lá tava falando que a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela fez uma pesquisa e nessa pesquisa saiu um resultado assim muito triste, colocando o Brasil como o país que tem mais número de casos de violência contra o professor. Nessa pesquisa foram entrevistados mais de 100 mil professores e diretores de escolas, do segundo ciclo do ensino fundamental e também do ensino médio. E isso foi em 34 países, então essa pesquisa foi feita em vários países do mundo. E aí essa pesquisa apontou o seguinte, que 12,5% dos professores entrevistados no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. E aí com isso o Brasil ficou no topo do ranking como o que tem mais violência em escolas. E aí eles estão preparando uma nova pesquisa, né, para terem outros resultados, e já esse resultado dessa nova pesquisa vai sair só no ano que vem. E aí, diante disso tudo, dessa pesquisa, desses resultados, eu queria dar aqui minha opinião sobre, assim, o meu ponto de vista disso tudo como professora, né? Falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, vocês podem ficar à vontade para falar a opinião de vocês. Deixa aí no comentário o que você pensa a respeito, qual a sua opinião sobre isso tudo. Então, assim, eu acho que falta medidas preventivas para esse tipo de caso, porque muitas vezes as pessoas querem tomar atitudes depois de ter acontecido, né, de ter tido a violência ali contra o professor, sendo que é importante você, antes do fato, antes de acontecer, você já ir trabalhando, fazendo alguma coisa para isso não chegar a acontecer. Porque muitas vezes os alunos eles pensam assim, que eu não vou ser reprovado mesmo, não vou me passar, ou então quando tem uma suspensão o aluno fica ali no máximo uma semana em casa, depois volta e fica como se nada tivesse acontecido, ou então na medida mais assim, vamos dizer, extrema, o aluno é expulso, mas aí ele vai para outra escola e pode ser que naquela escola aconteça tudo novamente. E aí, enquanto isso, o professor ele vai sofrer as consequências do que aconteceu com ele, né? Muitas vezes o professor entra em depressão, ou ele tem medo de voltar para a escola, ou então quando ele volta, ele trabalha com aquele medo, aquela tensão. Há casos também de muitas escolas remanejarem os professores para outra função, para ele não ter que ficar ali em sala de aula, tendo que ver o aluno, para não acontecer novamente a violência, né? E aí muitas vezes o aluno tá lá na escola, como se nada tivesse acontecido, e aí muitas vezes, inclusive eu já presenciei isso em escola, o aluno, ele é visto pelos outros alunos como alguém corajoso, que teve coragem de fazer isso com o professor e tal, então ele é muitas vezes visto como se tivesse feito uma coisa boa, no caso eu falo visto pelos outros alunos, né? E a violência, eu não falo aqui, né, só da agressão física não, porque antes, até chegar o momento da agressão física, muitas vezes o professor já sofre um tipo de agressão, que é a agressão verbal, são as ameaças, as chacotas, querendo constranger o professor, isso tudo também é violência. E a gente sabe muito bem, eu acho que isso todo brasileiro tem essa consciência de que a educação no Brasil ela tem muito ainda que melhorar. E em relação à violência contra o professor, como eu falei no início, é um assunto que é pouco debatido. Infelizmente, pouco se fala sobre isso. A gente só ouve falar sobre isso quando acontece algum caso isolado e acaba passando no jornal, ou você vê na internet alguém comentando sobre isso. Já a violência contra o aluno é um assunto que é mais debatido. Eu não tô dizendo aqui que a violência contra o aluno não deve ser debatida, deve ser também. Mas já que é para falar contra a violência com o aluno, tem que falar também da violência contra o professor. Se a gente for observar a história da educação, né, a gente percebe que o professor antigamente ele era muito mais respeitado, né?
Inclusive, tem muitos países aí que o professor ele é visto como uma figura muito importante. Eu tava pesquisando na internet, né, para preparar esse vídeo, e eu vi que tem alguns países que eles tratam os professores são vistos lá como celebridades, de tão importantes que eles são e também pelo valor que as pessoas dão a eles. Então eles são vistos como figuras bem importantes. Mas infelizmente aqui no Brasil a gente percebe que o professor é muito desvalorizado. E eu acho também que a família, ela tem um papel muito importante nessa questão da violência contra o professor. Então, muitas vezes, tem crianças, tem alunos, adolescentes que são criados dentro de casa sem regras, sem limites. O pai, às vezes, é ele que obedece o filho, não o filho que obedece o pai. E aí, quando chega na escola, essa criança, esse adolescente, esse jovem, quer fazer a mesma coisa com o professor, quer mandar no professor. E o professor não aceita e ele acaba fazendo alguma coisa contra aquele professor, porque ele é acostumado a, dentro de casa, falar e os pais às vezes ficarem calados, não fazer nada ou acatar aquilo que o filho quer. Então é importante você que é pai, você que é mãe, mostrar, falar para os seus filhos que é importante sim ele respeitar o professor. Não só o professor, tô falando do professor porque é o dia do professor, então eu tô falando um vídeo sobre ele. Mas não só o professor, qualquer pessoa ali dentro da escola, o diretor, supervisor, vigilante, enfim, qualquer pessoa que trabalha ali na escola, qualquer figura de autoridade que tem dentro da escola, deve ser respeitado pelo aluno. Então é isso que eu acredito, que a escola, junto com a comunidade, né, e dentro da comunidade a família, juntamente também com o poder público, podem se juntar para diminuir esse índice de violência contra o professor. Porque se você for observar, o poder público também ele pratica um certo tipo de violência contra o professor, a partir do momento que não dá um salário digno para esse professor. Então, com isso, a profissão é desvalorizada, as pessoas veem aquela profissão como algo que não é bom, que não ganha bem. Essa profissão é vista de uma forma muito inferior, como se ela fosse algo inferior em relação às outras profissões. Então eu acho que é isso, é um trabalho em conjunto de poder público, comunidade, família e também a própria escola fazendo medidas preventivas para esses casos. Então, para finalizar esse vídeo aqui, eu queria deixar aqui meu respeito por você, professor, que é uma profissão que deveria ser muito mais valorizada, mas infelizmente, como eu falei aqui no Brasil, a gente não vê isso. Eu espero que futuramente isso seja mudado, esse quadro, mas eu queria deixar aqui meu respeito a você que é professor, independente de que série que você dá aula, seja educação infantil, primeiro ciclo, segundo ciclo, ensino médio, EJA, professor de faculdade, você que é professor. Fica aqui minha admiração por você. E não se esqueça, você aí que às vezes vê a profissão do professor como algo inferior, não se esqueça que é através dessa profissão que vão vir as outras profissões. Então não existiria o médico, o advogado, o contador, o veterinário, o fisioterapeuta, seja lá qualquer outra profissão que seja, se não existisse o professor. Então todas essas pessoas, esses profissionais passaram pela mão de um professor. Então, por isso, vamos valorizar essa profissão. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo assim mais pra gente debater um assunto e mais uma vez parabéns a você que é professor, parabéns pra todos nós e não esquece de ir lá nos links das matérias que eu falei pra vocês verem mais um pouquinho sobre esse assunto. Me segue lá no Instagram, tá bom? Deixa lá o seu comentário sobre o vídeo, comenta aqui também o que você achou, o que você pensa a respeito, tá? E se inscreve, você que não é inscrito, e curte também o vídeo, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!